Graça e paz, irmãos. Abra a sua Bíblia em primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Versículo 7 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em havendo Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivemos por meio dele. Nisto consiste o amor. Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas é que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amemos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Oremos. Obrigado, Deus, por essa manhã tão agradável, por esse domingo que o Senhor preparou para que possamos estar aqui no dia do Senhor para prestar este culto, para celebrar a Tua ceia e para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, toque em nossos corações de maneira especial. Essa é a minha oração, com perdão de nossos pecados. Amém. Esse texto é um dos textos mais profundos das Sagradas Escrituras, o capítulo 4 de 1 João. O apóstolo João foi o último apóstolo de Jesus Cristo vivo. O último. Não existe mais nenhum. Tudo que você escuta aí falar que é apóstolo é genérico. Eu não vou dizer que é do Paraguai, porque aí eu vou estar sujando o Paraguai. Não é do Paraguai, não. É genérico. É da pior espécie de genérico que você possa imaginar. Porque são hereges, né? E se eles são hereges, eles são contra Cristo. João foi o último. E ele também era conhecido como apóstolo do amor, que mais falou de amor. O que mais demonstrou, o que mais viveu e que mostrou em prática, em palavras, o significado de Jesus Cristo. Porque Deus é amor. João, ele viveu com esse amor. João, ele celebrou, ele participou de uma ceia com este amor. João deitou a sua cabeça no peito deste amor. João ouviu as palavras deste amor. João foi invadido por este amor. E ele falava com tanta ênfase. Por isso que conhecemos ele como discípulo do amor. Ele ficou na ilha de Pátimo por decreto do imperador. A ilha de Pátimo, a ilha grega, que naquele lugar era banido os bandidos. É mais ou menos uma espécie do que foi descoberto o Brasil, né? Alguns dizem que o Brasil foi descoberto e Portugal enviava as piores espécies de bandido e jogava aqui. E um deles era um conhecido como Da Silva. Não o Da Silva conhecido hoje, né? E, tudo bem. E a piores espécies, Portugal chegava e jogava nessa terra. Para exilar, para banir os bandidos neste lugar.
Mais ou menos foi o que aconteceu com a ilha de Pátimo. Eles jogavam ali as piores espécies de bandidos. E eles eram obrigados a trabalhar, muitos até chegar à morte. E lá estava o apóstolo do amor, na ilha de Pátimo, onde ele recebeu a revelação e escreveu o livro do Apocalipse. Ele começa a tratar a igreja chamando de amados. Amemo-nos uns aos outros. Amemo-nos uns aos outros. Um dos frutos do Espírito é o amor. É impossível alguém ser um cristão autêntico se não ama. Você pode conhecer tudo de teologia, tudo de toda a ciência que existe no mundo. Se você não ama, não dá evidências que foi batizado por esse amor, porque fomos batizados por esse amor. É o selo, que é o batismo com o Espírito Santo, que mora nos cristãos. E uma das provas que fomos batizados é os frutos. E um dos frutos do Espírito é amor. É impossível alguém dizer eu sou cristão, mas odeia ao próximo. Ele pode ser um religioso, praticar tudo que a religião exige. Mas se as suas obras, os seus atos, não transparece o seu mestre, não deixa transparecer este amor nas suas ações, nos seus atos, é duvidoso se realmente houve um encontro com este mestre, com este amor. Alguém disse que se você quer encontrar uma definição de amor, não vá no dicionário, vá na cruz. A maior definição de amor está na cruz. Eu acho esse templo aqui lindo. E uma das coisas que mais eu amo é essa cruz. Linda, linda. Com todos os seus detalhes. O desenho da gruta, onde ela está. E mais lindo ainda quando, às vezes, no culto da manhã, chegam os pássaros e ficam comendo ali naquelas plantas. É lindo demais. Eu acho lindo. Se tem um dos símbolos do cristianismo que mais eu sou apaixonado é pela cruz. Você mostrar a cruz vazia para alguém, você tem um sermão de muito tempo. Você vai falando sobre o amor, quem esteve naquela cruz, por que não está mais. Você quer uma definição de amor? Não vá para o dicionário, vá para o Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje não tem como não se emocionar num culto de celebração de ceia, irmãos. A maior prova do amor de Deus está exposta aqui, nesses símbolos do pão e do vinho. Todas as vezes que comerdes o pão e beberes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Porque estamos comendo estes dois símbolos? Porque Deus nos amou de tal maneira, tão especial, que enviou o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito. Por isso que João falava com tanta ênfase: amados, amemos uns aos outros, ame o teu próximo. Deixe marcado aí e vá lá para Mateus, capítulo 5. Por que João ensinou tanto sobre o amor? Porque ele aprendeu sobre o amor. Ele aprendeu com o próprio amor. Mateus capítulo 5, versículo 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vem chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amas, que recompensa tendes? Não fazes os publicanos também o mesmo?
E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazes o gentil também o mesmo? Portanto, sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que lição de vida Jesus nos traz aqui nesses textos. Os judeus, eles tinham interpretado de uma maneira errada, em Levítico, sobre o seu próximo, sobre o seu vizinho, e eles amavam apenas aqueles que eram judeus. Se não foram judeus, eles odiavam. Eles odiavam. Por isso que Jesus disse, olha, ouviste o que foi dito, ame o teu próximo e odeie o teu inimigo, porque para os judeus, o próximo deles eram justamente os judeus. Não é tão diferente hoje do que nós acostumamos ver no meio religioso, evangélico, protestante, no meio cristão. Se você não é reformado, eu não vou te cumprimentar. Se você não é calvinista, eu não quero muito papo contigo. Se você não é pentecostal, se você não é sapatinho de fogo, então se você não quer fogo, eu não quero saber de crente frio. É mais ou menos o que acontece. Se você deixa a barba crescer na minha igreja, eu não deixo. Então, olha, para mim você não é crente. Que tipo de cristianismo é esse? Que pobreza essa pessoa está aprendendo de cristianismo? Eu estava lendo matéria sobre a Irlanda do Norte, onde existe aquela guerra de muitos anos entre os protestantes e católicos. Que coisa horrorosa! Às vezes nós encontramos muitos hipócritas na igreja. Olha, eu não suporto fulana. Eu não suporto. Quando ela chega na igreja, eu sento no último banco. E levanta a mão na hora da oração, e ora a oração do Pai Nosso, e participa da ceia. Ame aquele que te fez o mal. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, sem falsidade. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Amar condicionalmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos e honrando uns aos outros. No zelo, não sejais remissosos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Tendes o mesmo sentimento um para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, considereis os outros superior a si mesmo. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não tornei mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O apóstolo Paulo chama a igreja de Roma e envia essa carta e vai trazer essas recomendações sobre o amor, sobre a comunhão entre eles. Irmãos, o que nos une não é o calvinismo. O que nos une não é a 95 tese de Lutero. O que nos une é o amor de Deus. É o maior exemplo da cruz.
É como o próprio apóstolo diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sendo nós pecadores, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, sabendo ele que ainda nesta caminhada, até que ele volte para buscar a sua igreja, até que ele volte, vez ou outra estaremos falhando e errando. Mesmo assim ele nos amou. Mesmo assim ele enviou o seu filho para morrer por nós, para padecer por nós. O apóstolo diz, irmãos, olha, entre vocês o amor não pode ser fingido. Se ele é fingido, não vale. Ah, meu irmão, eu te amo. Sabe, com os dentes junto um no outro. Abraçando, doido para morder a orelha do irmão. Eu te amo. Graça e paz. Acabou meu culto. Amemo-nos uns aos outros. Eu já tive situação dentro da igreja de uma pessoa me fazer muito mal. E por minha vaidade eu buscar a minha honra, o meu direito, que eu fui ofendido. Ele passou a perna, eu que fui prejudicado. Então ele tem que me pedir perdão, ele tem que vir falar para todo mundo na igreja. E enquanto eu não abri mão desse orgulho, eu vivi dias tristes na igreja, cultos angustiantes. Eu poderia ter prestado cultos a Deus de todo o meu coração, mas porque eu carregava aquele peso, porque eu não tratava aquele meu irmão como sendo fraco e que eu precisava amá-lo, porque eu também erro, porque eu também falho, aquilo me trouxe momentos terríveis na igreja. A gente congregava numa igreja que tinha uma galeria, tinha escada, e quando ele subia por uma, eu subia na outra. Até um dia que realmente houve uma reconciliação. João, ele fala com muita ênfase, porque o amor vivia dentro de João. Porque João teve um encontro verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo. Aquele que pratica o mal, que persegue o outro, que deseja, enquanto o outro não estiver no chão, ele não fica satisfeito. E ele abre a Bíblia e diz, eu sou um cristão, eu sou pregador, eu sou seguidor de Cristo. Meu irmão, você ainda não se converteu. Um crente não pode viver com sangue nos olhos, desejando que o outro pague de todo custo, desejando se vingar do outro. Quem era você? Por quem Cristo morreu? Ou será que você acha digno de ter sido chamado para o rebanho de Deus? Ou você se acha uma pessoa digna de ser chamada filha de Deus? Amemo-nos uns aos outros. Ninguém nunca viu a Deus, e como é que eu posso ver a Deus através da vida do meu irmão, através das suas ações? São Tomás de Aquino era um filósofo e pai da igreja, e diz que na época do seminário, os colegas dele de seminário contavam uma história e diziam, olha Aquino, olha o boi voando. E Aquino corria para ver o boi voando, e o boi não estava voando. E por várias vezes ele dizia, Aquino, olha o boi voando, e Aquino saía para ver e o boi não estava voando. E alguém questionou ele, mas por que você sabe que o boi não está voando e todas as vezes você vai olhar? Ele disse, porque eu prefiro acreditar no boi voando do que no cristão como você mentindo. Então a maior prova de que Deus existe são nas nossas ações, porque nós somos seguidores de Cristo, nós somos cristãos, nós somos pequenos Cristo. Imagine um pequeno Cristo sendo cruel com o próximo. Eu amo meu irmão, já preparei umas roupas para doar no Natal, roupas furadas, rasgadas, debotadas de água sanitária, sapato que a sola soltou. Eu estou fazendo doações. Meu irmão,
Ah, está chegando frio, eu vou dar uma coberta que está guardada lá em cima do meu guarda-roupa, toda furada ou cheia de pelo de gato e de cachorro. Isso não é amor, irmãos. Isso não é amor. Você não quer uma coberta cheia de pelo de gato e de cachorro e rasgada. Você não quer uma blusa rasgada. Você não quer um sapato furado. Por que você vai doar algo que nem serve para você? A maior prova, João deixa bem claro que a maior prova de demonstrar que Deus existe é mostrar a essência desse amor. Nos nossos atos. É alguém que não é cristão da sua família e ele te maltratou e você é um cristão e você o ama e você vai lá e o abraça e o socorre e o gás dele acabou e você compra o gás dele, não para ser visto pelos outros, mas porque você verdadeiramente o ama. Mas alguém diz assim, mas ele te fez mal, ele te humilhou, mas Deus o abençoe. Sabia que essa expressão Deus o abençoe quase não existe mais no nosso meio? Quando alguém fala mal do outro ou persegue o outro, o amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. Aí Paulo diz lá, não se vingue de ninguém. Se teu inimigo tiver sede, dê água para ele. Se ele tiver fome, dê de comida a ele. Mas ele não merece, você também não. E você está aqui. O que você merecia era inferno, a vida eterna no inferno. Mas Deus te amou de uma maneira tão especial, incondicional, que te atraiu pela sua graça e te justificou pelo sacrifício da cruz. E você está salvo, não porque você é bonito, tem olhos claros, porque é claro de pele, porque tem uma boa conta bancária, porque tem diplomas, não! Porque Deus te amou incondicionalmente. Ame o próximo incondicionalmente. Sem fazer nenhuma avaliação se ele merece ou não. Quando verdadeiramente a igreja de Cristo colocar isso em prática, São Paulo será diferente, o Nordeste será diferente, o Brasil será diferente, porque temos tantas igrejas em cada esquina, é reformado, é não reformado, é batista, é presbiteriano, é assembleano, é pentecostal, é todo tipo de denominações, mas a nossa comunidade ela não é atraída por aquilo que ela vê de nós. O condomínio onde você mora, as pessoas não são atraídas pela forma que você se expressa numa reunião de condomínio, pela forma que você se expressa no trabalho. Alguém está te ferindo, te perseguindo, quer ficar no teu lugar, quer aumentar o salário, quer puxar o teu tapete. E você vai na onda e bate de frente e devolve com a mesma moeda. Mas você é cristão. Você é cristão. Amemo-nos uns aos outros. Esse é o maior de todos os mandamentos. Por isso que Paulo diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 13, ainda que eu falasse todas as línguas e tivesse todo conhecimento, se não tiver amor, de nada vale. Eu poderia falar todos os idiomas, conhecer toda a ciência, sem o amor, de nada me aproveitaria. De nada me aproveitaria. Quando você estiver tendo dificuldade de amar o próximo, lembre do amor de Deus por nós. Lembre do amor de Deus por você, que já adulterou, que já roubou, que já mentiu, que já abortou, que já teve orgulho, que já teve ódio, que já puxou o tapete de alguém, e mesmo assim, ele te atraiu, te abraçou e fez de você filhos. Fez de você filho. Te batizou com o Espírito do amor. Te revestiu com a sua graça.
Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Que Deus em Cristo continue nos ajudando a testemunhar deste amor. Que Deus em Cristo nos ajude a não perseguir o outro, porque ele erra, porque ele é vacilão. Que Deus nos ajude não nos vingarmos do outro, mas perdoar. Quantas pessoas estão aqui nesta manhã e carregam traumas familiares? Odeia a mãe, odeia o pai, odeia o filho, odeia o marido porque foi rejeitado. Eu tive dificuldades na minha infância porque eu fui rejeitado por minha mãe. Não foi fácil pregar o evangelho carregando esse passado tão cruel. Muito cruel. Muito rejeitado. Coisas que nem vale mais a pena lembrar ou contar. Já foi resolvido. Já está resolvido. Mas isso me trouxe grandes dores e angústia por muito tempo da minha vida. E eu pregava o evangelho. Mas eu não me libertava disso. Da minha mãe. As palavras da infância que eu ouvi dela, aquilo era como um câncer no meu coração. Até que um dia o Senhor nos libertou. A mim e a ela. Eu sigo a Cristo e ela também. Não vale a pena, abra mão desse orgulho. Ah, pastor Fábio, mas quando eu lembro do que meu marido me disse, da traição que ele fez comigo, quando eu lembro do que o meu filho, que eu carreguei 9 meses na barriga, o que ele me fez, do que o meu irmão de sangue me fez, isso tem te atormentado, tem tirado a tua vontade de comer, de dormir, tem roubado a sua paz. Se depender de vós, tenha paz com todos. Deus abençoe.